Então, essa live eu decidi fazer nesse dia específico de hoje, porque eu gosto muito de escolher os dias, escolher as energias que a gente está se mexendo, com as energias que estão manifestando no momento. E nós estamos então com esse Sol, não é, em Sagitário, e hoje também uma linda Lua Nova em Sagitário, e também temos ainda Mercúrio em Sagitário, ou seja, tem uma concentração de energia sagitariana muito intensa hoje. Vou utilizar então essa energia intensa sagitariana e como a gente vai falar mais sobre uma questão de expandir, a questão, né, de a gente expandir o nosso conhecimento, ou nada melhor do que utilizar a energia sagitariana, que é a energia, né, da expansão, que é a energia, né, de expandir o nosso conhecimento, de expandir a nossa sabedoria. E quero também começar a live contando justamente até que o Paulo mencionou ali do eclipse, falando sobre uma cocriação que ocorreu esse ano que eu fiz. E essa cocriação ela foi feita em energia de eclipse. Para quem me conhece, para quem me acompanha, sabe que volta e meia eu gosto de fazer vivências, né, de eclipse, vivências de práticas, né, de eclipse, utilizando então a energia do eclipse para a gente então relacionar alguma coisa que está com aquele eclipse, que aquela energia está sendo manifestada então para nós. A gente fez uma meditação de cocriação, porque a energia daquele eclipse era uma energia que trazia essa questão da gente fazer uma cocriação. E eu fiz então uma cocriação para mim. Eu desde sempre, né, vocês também já sabem como eu sou, gosto muito de falar, né, gosto muito também de escrever. Então, desde pequena, desde na minha adolescência, eu escrevi um livro para mim, não completei, mas eu estava escrevendo um livro, até eu escrevi à mão e na máquina de escrever. Porém, depois de um tempo, eu joguei aquilo ali fora. Não sei por que eu fiz isso, mas eu fiz isso. E quando eu estava fazendo o mestrado, também eu fui convidada lá para fazer um capítulo também de um livro, só que da parte mais teórica, uma parte mais química, não é? Aí eu fiz, aí esse livro foi então publicado, mas era uma questão de parte de teoria. E depois, um pouco mais pra frente, eu também voltei a escrever. Eu gosto muito mesmo de escrever. E escrevi também, comecei a escrever um livro. Porém, caiu meu computador no chão naquela época, né? Estragou, eu perdi muita coisa. E o livro também foi uma coisa que eu perdi. Mas essas coisas que eu escrevia, eu gostava de deixar só pra mim. Eu não tinha coragem de publicar, não tinha coragem, né? Querer mostrar para alguém, tanto era que era coisas minhas, e acredito muito, associo muito que o perdido, ter jogado fora, tem muito disso, de eu não querer de passar isso adiante. Isso porque, assim como um bom ser humano, né, como todo ser humano, a gente tem, né, as nossas crenças limitantes, né, a gente tem nossas inseguranças, a gente tem nossos medos. Então eu nunca me senti capaz de escrever algo, passar isso, de partilhar isso, né? Eu tenho muita desatenção, então para mim escrever de uma forma que eu tô com a minha cabeça lá na frente e tô escrevendo aqui, então eu acabo escrevendo as coisas erradas, né? Faço a conjugação errada, eu nem percebo que eu tô escrevendo. Então isso faz com que eu achava que eu não era capaz de fazer isso. Então eu acreditei nessa verdade que eu era incapaz de escrever, então eu criei essa barreira que eu pudesse então fazer isso. Mas quando foi realizada essa cocriação desse ano, quando estava nesse eclipse, eu parei e pensei comigo mesmo que eu senti que eu já estava pronta para entrar nesse mundo que eu sempre quis, que era escrever um livro. Eu sempre quis fazer isso, só que eu tinha aquele medo, então eu não fazia. Então, na cocriação que eu fiz, eu pedi então para o universo me colocar no meu caminho, né, pessoas o qual pudesse me auxiliar a realizar então esse sonho. Eu sempre faço as cocriações assim, eu sempre peço que o universo me coloque no caminho para então começar a funilar e as coisas então começarem a surgir. E não deu nem 2 semanas, veio uma pessoa que fez até a ilustração psicografada, um desenho psicografada de uma experiência que eu tive, e ele se chama Vivaldo, né? Ele veio para mim e perguntou se eu aceitaria que ele colocasse
ele estava fazendo um livro que ele colocasse no trecho do livro dele uma parte da minha história, que é a que eu menciono, né, que eu tenho uns contatos com meus mentores, né, daquela experiência que eu tenho com eles. Ele perguntou se eu permitiria que ele narrasse essa parte com a visão dele, parte da minha história no livro dele. Naquele momento que ele disse isso, lembrei já da cocriação que eu pedi e raciocinei, pronto. Para quem não sabe, quando a gente está nesse mundo da cocriação, a gente tem que estar muito alinhado, muito conectado, né, com a nossa fonte divina para a cocriação então ocorrer de uma forma inteira. Caso a gente não está tão fluido, não está tão alinhado, a cocriação ela pode ocorrer partes por partes ou algo que esteja muito próximo. E o que eu sempre digo para todos, quem está nesse caminho de fazer cocriação, é que sempre aceita todas as oportunidades que o universo está te manifestando, mesmo não sendo aquela total que tu pediu. Então, aquele momento que o Valdo falou pra mim de fazer essa parte, obviamente aceitei, coração aberto, disse pra ele que sim e agradeci o universo, né, por ter feito alguma parcela daquilo que eu estava buscando, mas se era aquilo e se eu não estava pronta para aquilo, então eu aceitei e ficou tudo bem. Então eu pensei comigo que eu tinha que continuar trabalhando essa parte em mim. E deu mais uma semana depois, nem foi isso, não chegou a ser um mês, veio então a Aline falar comigo, né? A Aline veio conversar comigo perguntando que ela estava fazendo parte de um projeto que ela tinha visto a minha live, foi a live do Flávio Vale que eu tinha feito, e ela achou muito interessante e era mais ou menos o que ela estava trazendo nesse livro que ela queria então trabalhar e se ela aceitaria então fazer essa parte do projeto, de contar a minha história, né, nesse projeto. Mas para ela, claro, não tem problemas, podemos fazer. E mais uma vez eu vi, né, então é outra pessoa que quer escrever algo sobre mim, então não é eu que vou estar escrevendo, então mais uma vez eu aceito, não tem problema nenhum, eu vou continuar trabalhando, então as minhas crenças, vou continuar trabalhando nessa minha questão de me tornar mais segura. E a gente marcou uma reunião para nós fazermos, para ela me contar um pouco mais assim do projeto. E no meio da gente conversando, ela pegou e me disse que na realidade era que eu ia escrever a minha parte, então que eu ia escrever o meu capítulo, então a parte do livro que eles estavam criando, não é? Naquele momento que ela falou, eu fiquei super surpresa, porque eu não tinha entendido isso. Se eu não me engano, a gente também estava numa energia de Mercúrio retrógrado, que tem essa questão de a gente fala uma coisa e a gente entende outra, então eu não tinha entendido isso que ela falou. Fiquei muito feliz e disse sim, claro, vamos, óbvio, era o que eu tava querendo, mencionei para ela, né, da cocriação, era o que eu tava querendo, e se foi então que Deus trouxe, não é, toda essa energia, né, esse universo trouxe vocês, então, para eu entrar nesse caminho, se essa vai ser a porta, então eu aceito, coração aberto, então foi aí que eu decidi fazer parte desse projeto. Porém, paralelo a isso, eu queria contar um fato, uma experiência que ocorreu comigo, que também vai fazer sentido do que eu quero trazer aqui nessa live de hoje. Então, o que aconteceu foi a experiência que ocorreu comigo, e o que aconteceu foi que eu tive um sonho, não é? O qual aquele sonho eu não entendi naquele momento, né? Qual era o significado, por que eu tive aquele sonho, mas aquele sonho ele foi realmente um sonho mesmo muito forte, ele foi um sonho mesmo que me chamou a atenção na época. O sonho foi que eu tava vendo, não é, uma cena, tava dentro de uma casa e nessa casa eu vi como se fosse assim pessoas na minha volta, acredito que era como se fossem meus familiares, mas eu não sei quem era uma casa que eu também nunca tinha visto. Quando eu tava ali nessa casa, foi tudo também muito rápido, entrou uma pessoa dentro dessa casa, uma pessoa como se tivesse uma roupa preta, segurando algo na mão, como se fosse uma arma, um revólver, uma coisa desse gênero. Essa pessoa então, ela apontou aquela arma, né, na minha direção. Então eu tava até o momento, né, vendo a cena, eu tava ali enxergando toda essa cena. E em questão de isso tudo que eu vou relatar foi muito rápido, foi questão de segundos, né? Eu não tava mais ali vendo a cena, ou seja, eu já tava do lado de fora, era como se eu tivesse a terceira pessoa vendo a cena já de fora. Quando eu tava vendo a cena de fora, veio uma voz e eu escutei uma voz dizendo: você vai morrer, você vai desencarnar nesse momento, você vai receber esse tiro, não me lembro qual foi a palavra, né? E você vai desencarnar. E aquilo me chamou a atenção porque eu olhei, porque era o suposto eu, não é? Aí eu vi que eu era uma criança, menino até, vi a cena, vi os supostos meus familiares já em volta de mim que já estavam mortos, e aquela pessoa com aquela arma na mão
também com um tiro quase próximo, já chegando a mim. Eu perguntei para aquela voz, né, se ia doer. Perguntei para ela, né, mas tá, vai doer? Aí a voz disse que não era para me preocupar. Enxerguei tudo preto. Realmente foi tudo preto, não enxerguei mais nada e tive uma sensação, um sentimento mesmo muito estranho, uma coisa muito forte e foi muito rápida. Isso foi o relato daquele sonho que eu tive que me chamou mesmo muita atenção. E um pouco antes de ter o lançamento do livro, uma semana, se eu não me engano, uma semana antes, eu tava em casa vendo palestras, né, e olhando videozinhos. E nisso eu passo de uma palestra, né? E ele estava falando sobre a morte além do tempo, ele estava mencionando sobre os traumas que podem gerar uma morte e principalmente ele estava falando do que acontecia com o corpo, o que acontecia com o espírito quando a pessoa morria com uma morte, como um acidente, uma coisa mais grave, uma coisa mais forte. E ele disse que os espíritos ali do centro deles canalizaram, né? Eles trouxeram essa mensagem que no momento que a gente vai ter uma morte muito traumática, uma morte muito forte, né, realizada ou por um acidente, como um acidente de carro, coisa desse gênero, o nosso espírito, ele se desprende do corpo alguns milésimos de segundo antes de ocorrer aquela morte, né, antes de ocorrer o desencarne. Quando ele relatou isso, me lembrei direto do sonho que eu tinha tido exatamente numa noite anterior. Eu lembro dos sonhos quase todas as noites, mas eu não lembro dele todo. E aí então eu lembrei de um trecho do sonho que eu tive na noite anterior. E esse sonho, por eu ter lembrado mais recente, daí consigo também, por também eu ter prestado mais atenção, eu lembro até de mais detalhes. E esse sonho também me chamou muita atenção, porque me lembrou aquele primeiro sonho que eu relatei pra vocês. E nesse segundo sonho, eu sonhei que eu tava subindo algo com uma pessoa, e a gente tava subindo como se fosse uma grande estrutura, não entendi o que era aquilo, era uma estrutura grande. Só que nisso a gente resbala, alguma coisa desse gênero, e a gente se segura para não cair, mas a gente cai. A gente estava caindo dessa altura grande e um pouco antes de encostar no chão, a gente se olha um pro outro, só que nisso a gente eu já estava de novo não olhando mais por mim, eu já estava olhando a cena também novamente do lado de fora. Eu olho para aquela pessoa que estava do meu lado, que eu também não sei quem era. Aquela pessoa me disse até do lado de fora, disse assim, olha, a gente vai bater a cabeça e tá vendo que nós vamos morrer. Aí eu falei, poxa, eu tô vendo mesmo isso, que vai acontecer. Aí nisso eu enxergo como se fosse uma grande luz, sabe? Tipo aquela história que as pessoas relatam, a luz do fim do túnel, como se fosse uma grande luz. E de lá vem uma voz, mais uma vez dizendo, né, que eu ia morrer. E aí eu de novo indaguei para aquela voz, né, mas eu não vou sentir nada, não vai doer. Tipo, fiquei com medo ali, sabe? Não vai machucar, eu vou bater, quebrar minha cabeça aqui no chão, não vou sentir isso. Aquela voz disse assim pra mim, não, porque tu já morreu. E aí nisso que ela falou, veio todo aquele preto, né? Aquela cena preta, uma sensação mesmo muito prazerosa, uma sensação de plenitude. E quando eu vi aquela palestra, e eu lembrei então do sonho anterior, que eu lembrei então daquele primeiro sonho que eu tive, eu percebi, consegui associar aquela questão do que aquela canalização que trouxeram, né? De quando a gente tem uma morte que pode ser muito traumática, para o espírito não carregar essa energia, porque é uma energia mesmo muito forte, então o espírito ele se desprende do corpo alguns milésimos de segundo antes, então, para a gente não sentir aquela dor. E foi exatamente isso, desses dois sonhos que eu tive, que foram 2 acessos a 2 vidas passadas que eu tive, que mostrou exatamente saindo um pouco antes do corpo para não sentir aquela dor do tiro, como da queda, daquele eu estava caindo lá naquele sonho, né? Eu consegui ver e principalmente, né, comprovar, né, a fala do palestrante com as minhas experiências que eu tive, porque eu gosto sempre de ver, ouvir, mas eu gosto também de experienciar, eu gosto de vivenciar para realmente ver que aquilo é real. É assim que eu vou atrás e vou em busca das verdades, principalmente das minhas verdades, né? O que realmente me chamou a atenção foi qual era a mensagem que os meus mentores, qual era a mensagem que eles queriam me passar disso. Tudo bem, eu consegui ter o acesso àquela vida, eu consegui ter, né, essa conexão com essa vida passada, mas eu não estava entendendo qual era o significado disso.
Qual era o propósito de eu ter tido esses acessos? Por que eu tive então essas lembranças, né, dessas vidas passadas, né? Eu estava tentando associar não o significado em si, que foi um acesso à vida passada, mas eu queria mesmo a explicação em si de por que essas mensagens, por que veio até mim, e nesses momentos, esses dois tipos de sonhos, junto com aquela palestra, para trazer então aquele significado. Nós, na realidade, nós todos somos médium, mas cada um vai manifestar a sua mediunidade de uma forma diferente. Uns com mais intensidades que outros, né? Uns têm uns dons, por exemplo, de clarividência, né? Conseguem psicografar, conseguem ouvir o outro plano, né? Conseguem ver o outro plano. Já outros manifestam a mediunidade, né, de uma forma mais sutil, através, né, de sonhos, através de visões, premonições, a intuição em si, ou seja, são formas de manifestar a mediunidade de uma forma mais sutil, de uma forma mais leve, mas que ao mesmo tempo, por não perceber que isso é mediunidade, por não perceber que isso é do campo da espiritualidade, elas não reparam. Então, ou seja, não dão atenção a isso. Então a gente tem essas questões, a gente traz isso, só que a gente não repara nesses detalhes, nesses pormenores. Naquele momento que eu fiz as associações, né, da palestra com os meus sonhos, eu me lembrei do livro. Eu lembrei de uma parte do livro, o qual eu relato onde tudo começou, né, para mim, a questão da espiritualidade, né, de como que isso se intensificou em mim, né, dessa busca de compreender o que era espiritualidade e por que eu tinha esses dons mediúnicos, né, e o que eu tinha que fazer com isso, né, como que eu ia lidar com isso, né. E isso começou quando eu comecei a questionar o que ocorria depois que a gente deixasse esse plano, né? O que ocorria depois que nós morríamos, né? Era isso que eu comecei a indagar naquela minha fase de despertar espiritual, e foi aí que eu fui em busca da espiritualidade, fui em busca dessas minhas respostas de o que acontecia, né, depois que a gente morria, né? E eu lembro que quando eu indaguei isso, eu lembro que eu tive uma grande experiência, né? Eu tava nessa questão mesmo de eu queria entender, eu tava mesmo até com um medo muito profundo, então eu queria entender o que acontecia depois da morte. E eu lembro que eu tive como se fosse uma projeção, que era que eu enxerguei aquele tudo preto. Realmente teve aquele tudo preto, aquela sensação de plenitude, aquela sensação estranha de que tudo era uma coisa só, um sentimento só, né? Um som só, era uma visão só. Então foi algo mesmo de uma plenitude muito grande, era uma certeza muito grande. E eu lembro que eu tive essa mesma sensação quando eu dei aquele salto quântico, né? Aquele boom exponencial, né? na parte da espiritualidade que eu mencionei para vocês, que foi lá em 2020, né? Quando eu estava fazendo aquela meditação, e que eu tive toda aquela sensação também de plenitude, né, de compreensão do todo, né, essa compreensão desse meio que nós todos somos um, né, que me fez então recordar dos sonhos que eu tive, que foram então esse resgate de vidas passadas, o qual, né, que eu vivenciei nesses dois momentos marcantes, que trouxeram uma resposta, né, que eu buscava para uma vida toda, que eu sempre tive medo não só do que acontecia depois dessa vida, mas principalmente eu tinha medo de sentir dor na nossa hora da nossa morte. Nós somos humanos, né? Nós estamos aqui vivenciando essa experiência humana, e por nós sermos humanos, nós somos seres então que temos traumas, nós temos medos, né? Nós temos fobias, nós temos receios, a gente tem insegurança, né? E isso faz parte da natureza humana, né? E que para nós evoluirmos, nós temos que curar esses traumas, curar esses medos, essas fobias, essas inseguranças. E eu nunca tive então o medo em si, no decorrer da minha vida, da morte, porque eu acabei estudando a parte da espiritualidade, eu acabei tendo acessos a projeções, eu acabei então compreendendo essa parte das reencarnações, mas por isso eu tive sempre então a certeza que a gente não acabava por aqui, então isso eu tive essa resposta, então eu estava tranquila, então eu estava curada. Mas eu tinha sim esse medo de sentir a dor antes de morrer. Isso foi uma coisa que sempre me atormentava, né? Um medo que desde jovem sempre
estava, né, me seguindo, né, por mais que eu tive várias experiências, era uma coisa que sempre eu buscava uma resposta, mas eu nunca tive essa resposta. Finalmente, através, né, dessas conexões que eu tive, dessas 2 vidas passadas, que meus guias então me mostraram, essa resposta então que eu sempre buscava, né? Essa resposta que eu sempre estava indo atrás, que era curar esse meu medo. E a gente está aqui justamente para curar nossos medos, curar a nossa fobia. Então, se a gente começar a se conectar com a parte da nossa espiritualidade, se a gente se conectar com os nossos mentores, eles também vão te auxiliar a você compreender os seus traumas, porque a gente tem traumas, a gente tem medo, a gente não tem isso só dessa vida, a gente muito bem, a gente sabe que a gente está aqui, a gente tem toda uma análise que a gente pode fazer com o nosso psicólogo, com o nosso terapeuta, a gente não sabe de onde que vem um traumazinho que não faz sentido nenhum e tu fica ali buscando e buscando e buscando e tu nunca tem a resposta para isso. Essa era uma resposta que eu vinha muito buscando e finalmente eu consegui então ter essa resposta. Ao mesmo tempo, tudo em paralelo, né? Ao mesmo tempo, alguns dias atrás, também antes do lançamento do livro, né? Um amigo meu estava conversando, a gente estava conversando sobre, né, falar sobre evolução, né, de criar consciência na espiritualidade, de se conectar com o campo da espiritualidade. Essa pessoa até ele não é desperto, perguntou, mas qual eram os benefícios, né, disso, de se conectar com a energia, de criar consciência disso, de entrar para esse campo da espiritualidade. E ao mesmo tempo, em outro momento, quando eu estava fazendo o podcast com o Felipe Brasil, ele também já é um ser desperto, né? Ele já tem toda uma conexão com esse meio, ele já tem todo, né, uma base sobre esses assuntos, mas ele também me fez essa mesma pergunta de qual era o benefício de a gente estar conectado com esse campo espiritual, né? A gente estar conectado com a nossa mediunidade, né? Se a gente está conectado com esse meio. Essas 2 perguntas, né, então fez perceber que mesmo sendo desperto ou não, com essas dúvidas, deu para perceber que as pessoas tinham, né, essa questão de na prática, para que serve então a espiritualidade. Foi então aí que eu percebi o porquê de eu ter entrado nesse projeto, de porquê eu ter escrito então esse livro. Até então não tinha conectado, não tinha entendido qual era o propósito desse livro para mim e nem do que eu fiz para o outro. Eu não tinha percebido isso ainda. Então eu não tinha entendido em si esse propósito, né, da minha parte então nesse projeto. Mas eu não tinha entendido, né, esse propósito em si. Porque quando a gente está nesse caminho, nós estamos repleto, né? A gente acaba, quando a gente está nesse caminho da espiritualidade, a gente começa a ter muitas dúvidas. E essas dúvidas, elas são sem respostas. Então a gente nunca tem também uma orientação, a gente não tem alguém que pode nos auxiliar a estar nesse meio, nessa conexão, da gente compreender o que significa em si a mediunidade, o que significa em si, né, a espiritualidade. Então a gente acaba se sentindo perdido e não entrando nesse caminho, não seguindo, desviando. E também, principalmente para muitos, né, isso ocorre que até principalmente para os não despertos, mas até mesmo para os despertos, que por não ter uma base científica, né, por não ter algo que comprove cientificamente a espiritualidade, então as pessoas deixam esse assunto de lado, não se conectando então com a sua energia, não se conectando então com a real realidade existente, né? Então acabam não se conectando com a consciência do que é ser o seu próprio ser. Eu sou química, né, e fiz mestrado também em química, então eu vim já do campo do mundo científico, onde eu trabalhei em laboratório, onde eu realizei, né, experiências para comprovar certas teses, né? Então, para a gente comprovar as teses, para a gente comprovar um experimento, a gente tem que realizar esse experimento várias vezes e os resultados têm que ser muito idênticos, com um pequeno desvio padrão curto, uma coisa muito decimal. Então, é exatamente que é assim que o científico consegue, então, comprovar certas questões. Mas e na espiritualidade, né? Como que nós vamos comprovar algo que não é palpável, que ainda não há máquinas, né, que possam, né, medir certas frequências, né, certas vibrações, né? Como comprovar? Porque essa questão do comprovar é muito importante, não só para os não despertos, até mesmo para os despertos. Isso traz muito essa questão do desenvolver a mediunidade, essa parte da gente aceitar isso.
Então, como que a gente pode então acreditar que este mundo existe e que nós temos que se dedicar a ele? Ou principalmente, como que a gente pode acreditar na nossa própria energia, na nossa própria mediunidade? E aí é que entra esse livro. Então, Somos Todos Médiuns, ele relata histórias, são diferentes histórias e trajetórias, o qual, de uma forma ou de outra, todos vão ter o mesmo resultado, todos vão afunilar das suas vastas experiências, elas vão acabar se coincidindo exatamente para o mesmo. Foi exatamente assim que me fez crer na minha espiritualidade, na minha mediunidade, nos meus dons espirituais, pois foram as minhas experiências que, quando elas foram somadas com as experiências de outras pessoas, que a gente vê que isso é real. Mesmo não conhecendo aquela pessoa, né, simplesmente ela vivenciou algo que você também acabou vivenciando. E isso é que vai te fortalecer. É isso que vai você começar a criar confiança em suas experiências, em seus dons. Aí que a gente começa a confiar em se sentir seguro, né, do que é você, né, do que é a sua própria energia, do que você está vibrando, pois quando a gente não se sente seguro, quando a gente não se sente confiante, a gente nunca vai encontrar a nossa verdade, que é a real verdade. Quando a gente está vibrando nessas baixas frequências, né, dessa insegurança, desse medo, dessa falta de confiança, a gente não vai ter essa conexão com a mediunidade, a gente não vai perceber esse campo sutil. Por isso que é importante a gente aumentar a nossa vibração, confiar na nossa energia, confiar no que a gente está vivenciando, para a gente então se conectar com esse campo mediúnico, conectar com essa parte da mediunidade. A pessoa que, quando ela tem esses visões, quando tem esses sonhos, as pessoas acabam simplesmente achando que é uma fantasia ou uma ilusão da mente, ela acaba não acreditando que aquilo pode ser real. Então, para a gente estar nesse meio, para a gente evoluir, para a gente despertar espiritualmente, para a gente então poder manifestar os nossos dons, manifestar a nossa mediunidade, nós temos que estar então confiante, a gente tem que estar seguro, nós temos que então elevar a nossa vibração. Se nós tivermos então medo, se a gente tiver receio, se a gente tiver insegurança, se a gente não confiar em nós mesmos, então a gente não vai conseguir ter toda essa conexão. Este é um dos porque alguns conseguem ter tanta facilidade com a mediunidade e com este campo do que outros. E é por isso que este livro ele veio para cá para relatar, né, as experiências de muitos autores, eu também tô lá junto, né, para que cada um de vocês possa ver que o que ocorre na vida de vocês é real. Vocês vão ver então relatos ali que vai coincidir com o que ocorre na vida de vocês. E vocês vão ter que começar então a prestar esses sinais que estão sendo enviados para nós todo momento, pois sempre tem um porquê. Nossos guias sempre mostram esses sinais para nós, porque tudo vai auxiliar nessa nossa evolução, vai auxiliar essa própria expansão da nossa consciência, né? Seja ela, né, por meio de sonhos, né, de intuição, de visão, porque cada um precisa confiar no seu nível mediúnico, seja qual for que ela está. Principalmente nesse começo, na mediunidade, a intuição é uma mediunidade, é algo que vem, não se esqueça que a mediunidade é o que vem do outro campo, é essa energia sutil do outro campo. Então, a tua intuição é o teu desenvolver da tua mediunidade. Então, uma forma que tu pode desenvolver a tua mediunidade, os seus dons espirituais, é justamente começar a confiar em você mesmo, confiar nesses teus pequenos momentos mediúnicos, né? Confiar nessa tua forma da tua mediunidade inicial e trabalhar isso. Porque quanto mais tu trabalhar isso, como por exemplo, você sente a tua intuição, você escutou aquela voz, você confia nela. Então, cada vez mais que tu confiar na tua intuição, você vai estar desenvolvendo mais ainda a tua mediunidade e vai estar nesse processo, né, desbloqueando outros dons mediúnicos, porque nós temos todos os dons, isso não é merecedor de um, isso é uma questão de
saber trabalhar e principalmente de confiar nisso. Então, cada vez mais que tu vai confiando nessas coisas que vão correndo na tua vida, tu vai elevando a sua frequência, então você vai entrando cada vez mais nesse campo, então vai desbloqueando cada vez mais todos os seus dons e toda a sua mediunidade. Então, o livro Somos Todos Médiuns, ele relata como foi esse caminhar, esse despertar espiritual, né, de cada autor. Então, tudo com o objetivo, né, de desmistificar o que é o termo médium e como auxiliar você, então, nessa jornada de confiar em você mesmo e assim, então, se conectar, então, com todos os seus dons. E também tem aquela questão do quais são os benefícios de a gente estar nesse meio, né? Quais são os benefícios de a gente estar nesse caminho, nessa conexão com a espiritualidade. Eu gosto de trazer duas respostas que elas são uma é a soma da outra, não é uma isolada da outra, não é? E uma das respostas vem para o benefício prático dessa dimensão e a outra é pela relação da outra dimensão. Então, o benefício prático em si, né, alguns exemplos que a gente pode citar para essa dimensão, se tu te conecta com a tua espiritualidade, se tu te conecta com teus dons mediúnicos, é que tu vai começar a ter uma vida mais fluida, tu vai ter uma vida mais leve. Quanto mais caos tu tiver na tua vida, mais afastado do campo da espiritualidade tu tá. Porque quando a gente está em conexão com a espiritualidade, quando a gente está em conexão com essa energia, a gente também está em conexão com os nossos mentores espirituais. E os nossos mentores espirituais, eles vão estar sempre nos alertando, nos avisando, né? Ai, não vai por esse caminho, não segue isso, não faz aquilo. Então, ou seja, a gente não está cego aqui nessa dimensão. Então, a gente está também recebendo orientação para ajudar a gente nessa questão de a gente desenvolver os nossos dons, o nosso propósito que a gente veio realizar aqui nessa terra, não é? Então, quando a gente está em conexão aqui com esse campo, com a parte da espiritualidade, a gente está, então, desenvolvendo a nossa própria energia, a gente está expandindo a nossa consciência. E nisso vem, então, a outra resposta, que é da outra dimensão, porque quanto mais tu trabalha a tua consciência, quanto mais tu trabalha a tua energia, tu começa, então, a perceber a real existência da energia fora desse campo. Então tu começa a perceber os outros patamares, tu começa a perceber, né, as outras consciências, o que há de energia do lado de fora e o que isso pode acontecer. Um dos exemplos dessa questão de a gente começar a perceber isso é esse fato de a gente poder optar, escolher e não reencarnar mais aqui se a gente quiser. Porque muitas pessoas que não desperta, estão nesse mundo sofrido, que já nascem mal, já nascem cheio de problema e ainda ficam se questionando, né? Por que eu tô sofrendo tanto? Por que minha vida é horrível? Por que minha vida é assim? Acaba então morrendo, reencarnando, tudo na mesma questão, tudo naquela mesma dificuldade, porque se torna, né, uma roda, se torna essa roda de samsara, a gente acaba não conseguindo sair disso, porque tu não tem consciência de todo esse meio de fora que existe, de toda essa energia de fora disso. Então, no momento que tu começa a prestar atenção, a criar consciência disso, a te vincular com as energias do existente, tu começa a criar consciência, então, dos rumos que tu também pode ter fora dessa encarnação. Tu também pode ter outros tipos de experiências, outros tipos de vida, é aí então que tu vai cada vez mais expandindo. Mas isso, claro, eu falei pra vocês, né? Poucos benefícios, só dois, citei algumas coisas que outra. Por quê? Porque o intuito é que vocês leiam um livro, né? Que vocês estão adquirindo um livro para vocês então verem nessa obra, que realmente ficou uma obra muito bonita, cada relato mesmo é muito lindo, né? E eu queria também fazer essa live então para sim também falar mais sobre como adquirir esse livro, que as pessoas tudo me mandam mensagem, ai, Pri, o que eu faço, como é que eu faço para ter o livro e tudo mais. Então, para vocês terem um livro, eu fiz de duas formas. Deixei uma parte dos livros lá no Brasil e deixei outra parte dos livros que não chegou, que vai chegar aqui em Portugal. Então, para quem está no Brasil, eu vou enviar do Brasil para o Brasil mesmo. Para quem está aqui em Portugal, eu vou enviar de Portugal para Portugal mesmo. Para quem está fora de Portugal, que está aqui na Europa, né, eu vou enviar daqui de Portugal para o resto da Europa e assim por diante. Para adquirir o livro, eu falei com o meu programador, ele está finalizando, ele ainda não finalizou, que você sabe que tem o meu site, né, do Reiki Arcturiano, que é www.reikiarcturiano.net, e lá ele vai colocar um botãozinho
sobre o livro, né? E também que pode então manifestar o seu interesse, né? A gente vai preencher teu nome, teus dados, para tu manifestar o teu interesse, então, para poder ter o livro. Mas vocês podem pedir o livro para mim diretamente no WhatsApp, você sabe como é que funciona, não é? Então essas são as formas então para poder adquirir o livro. O livro, eles são em 2 formatos. Para quem não sabe, ele também tem o livro físico e também tem a forma do e-book. Então tem os 2 formatos que também. Então eu vou enviar também então essas 2 formas. Então já fica então sabendo, né? Para quem, né, não sabe, então é só pedir para mim. Pode ser por mensagem, por WhatsApp, pelo Instagram, por Facebook, por e-mail. Também vai estar lá no site, né? Para quem quiser, também pode entrar lá no site que vai pedir, também pode pedir por lá. As formas que tem são várias, mas é só essas dúvidas que eu queria trazer, né? Que o livro tá no Brasil e o livro tá aqui em Portugal. Mas então é isso. Então fico feliz por vocês estarem aqui me acompanhando, né? Era a gente fazer uma pequena meditaçãozinha agora, não é? Aproveitar essa energia, né, desse sol em Sagitário, dessa lua nova em Sagitário, né, de a gente se conectar com o quê? Com essa energia da cocriação. A lua nova é sempre uma energia de cocriação, como a gente também está finalizando esse ano, 2025, então vai ser mesmo um ano que vai trazer muita sorte para todos, né? A gente vai estar com Júpiter sendo regido por ele, então Júpiter é aquele planeta da boa sorte. Então vamos fazer aqui uma pequena meditaçãozinha, né? Uma pequena meditação de cocriação dos nossos sonhos, dos nossos projetos que a gente quer então realizar então para o ano que vem, pode ser? Então eu vou pedir então que vocês podem ficar sentado de uma forma confortável, ou também pode ficar deitado também de uma forma confortável e comece a respirar de uma forma mais lenta, de uma forma mais tranquila. Vamos puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca. E como nós estamos falando, não é, de mediunidade, como nós estamos falando de espiritualidade, vamos pedir permissão então para os nossos guias, para os nossos mentores espirituais que estão do nosso lado, eles sempre estão do nosso lado nos acompanhando. Vamos pedir para eles nos guiar nessa meditação, nos conectar com toda essa energia, para que a gente possa então realizar os nossos sonhos, que tanto que nós almejamos. E vamos respirar de uma forma mais lenta e profunda. E vamos começar a sentir a presença do nosso guia, que está bem do nosso lado direito. Vamos sentir, ou vamos visualizar uma energia bem do nosso lado direito. Então, nosso guia, ele está colocando a mão no nosso ombro. E vamos sentir o calor do nosso ombro para manifestar essa energia, essa presença do nosso guia e do nosso mentor espiritual. E vamos agora visualizar, vamos trazer para a nossa tela mental uma sala branca, uma linda sala branca, repleta de muita luz. E você vai ver que essa sala branca é como um túnel que vai te transportar para uma outra realidade, para uma outra dimensão. Vamos seguir então para esse túnel, onde esse túnel está te levando para uma linda sala dourada, repleto de luz dourada, frequência dourada. Essa é toda a energia de vibração, de toda a conexão com toda a prosperidade, com tanta abundância que tem no universo. E nessa sala vocês vão ver que tem um espelho cristalino, um espelho feito com toda a sua borda de uma luz diamante. E você vai se ver nesse reflexo desse espelho. E você vai ver também que está o seu mentor ao seu lado, nesse reflexo desse espelho. E seu mentor vai te mostrar nesse espelho. E você vai começar a visualizar
os sonhos que você quer concretizar no próximo ano, neste ano de 2025. Coloque nesse espelho todas as imagens com a maior riqueza de detalhe possível, o que tanto você almeja, o que tanto você deseja. Deixe que a sua imaginação traga com a maior quantidade possível de detalhes. Quanto mais detalhes, mais o universo consegue ouvir. Você vai ver que aos poucos esse espelho está se transformando numa linda esfera de diamante, o qual seu mentor está pegando essa esfera, está colocando dentro do seu coração. Onde seu coração e toda a sua energia de amor está manifestando agora e se conectando com toda essa energia do universo, para que toda a sua cocriação, todos os seus sonhos, todos os seus desejos se realizem. Você vai ver que uma linda chuva, uma chuva dourada, de muitas bênçãos está caindo em você. Respire fundo. E vamos agradecer aos nossos mentores, aos nossos guias espirituais, por esse presente, por essa conexão. E aos poucos, vamos voltando aqui para a live. Eu espero que vocês tenham gostado então dessa live de hoje, né? Eu amei estar aqui na presença, né, de cada um de vocês. E não esqueça, outro recadinho que eu queria dar para vocês. Esse ano então vai estar finalizando também mais um ano do Cristal da Luz. Agora em dezembro, então, estou finalizando o segundo ano do Cristal da Luz. E em março do ano que vem, a gente vai começar o terceiro ano do Cristal da Luz. Então aguardem que eu vou trazendo de novo mais um videozinho que fala um pouco sobre o Cristal da Luz. Não é? O Cristal da Luz são encontros mensais que eu faço, que dura, né, de março a dezembro, e em cada encontro eu trago um tema, o qual a gente fala sobre, né, o nosso desenvolver pessoal relacionado então com o nosso desenvolver espiritual. Então, principalmente, né, para aquelas pessoas que têm dificuldade de se conectar com a energia sutil, como por exemplo, quer se curar através de reiki, quer se curar, né, através de terapias energéticas, e ela sente dificuldade nessa conexão. Quando a gente faz esses encontros que eu criei justamente para isso, os encontros do Cristal da Luz, é uma energia mais concreta, então a pessoa consegue trabalhar todos os seus lados, né? Desenvolver toda a sua espiritualidade, desenvolver todo, né, seu lado pessoal de uma forma, então, com práticas, né, com meditações em si, mas principalmente com vivências e com práticas que vai auxiliando, então, a pessoa a entrar nessa cura, a entrar nessa evolução e se conectar com essa energia. Então, fiquem, então, já sabendo, então, que em março do ano que vem, que vai dar início, então, o terceiro ano do Cristal da Luz. E não deixe, então, de partilhar, dar seu like, comentar, que isso, gente, ajuda a minha página a crescer, tá bem? Um beijinho a todos, então, ficamos então numa próxima. Uma boa noite, gratidão para todos que estavam aqui presentes, ao vivo, online. Fiquei feliz e repleto de energia de amor. Um beijinho a todos!